E aí, pessoal, meu nome é Marina Leite, sou estudante de Engenharia Civil no 7º semestre, no Centro Universitário Santa Maria. Vou apresentar para vocês o projeto elétrico do apartamento SEZ, estudantes de Cajazeiras, ministrados e apresentados a professora Ellie Cambelier, a disciplina de Instalações Elétricas. Nossa equipe é formada por Yuri Delfino, José Breno, José Vandertônio, Vitor Fabiano e eu, Iane Marina. Espero que seja proveitoso, que vocês aprendam do conteúdo, entendam, curtam, comentem, compartilhem e se inscrevam no nosso canal. Tamo junto! Então, pessoal, continuando aqui nossa apresentação, vou mostrar para vocês nossa planta, que foi daqui quando a gente tirou as medidas para calcular as áreas, os perímetros, para ter um melhor dimensionamento do projeto elétrico. Nosso prédio é composto de 5 pavimentos, 5 andares, com apartamentos duplos em cada andar, que ele possui uma suíte, nessa região aqui, um quarto, um banheiro social, um corredor que dá acesso aos quartos, uma cozinha, uma despensa e a sala. Há uma área comum, que é a escada, o elevador, o hall, que dá entrada para os 2 apartamentos, e a área de serviço. Então, continuando aqui, nós vamos falar agora do levantamento da potência total no quesito iluminação. A gente tem nessa primeira parte do slide as dependências, os cômodos do apartamento, a área em metros quadrados, ponto de iluminação e a potência aparente de iluminação. Nessa parte aqui, a gente divide a área da seguinte forma. Pega a área total, divide os primeiros 6 metros quadrados, que correspondem a 100 VA, e o restante subdivide em 4 metros quadrados. As partes decimais não são contadas no quesito de iluminação. E essas partes de 4 metros quadrados elas correspondem a 60 VA. Como acontece aqui no quarto, ele tem 9,3 metros quadrados. Pega os 6 primeiros, que correspondem a 100 VA, divide, e o restante não corresponde a 4. Então, não é considerada essa parte decimal, ficando assim só 100 VA de iluminação total. Já, por exemplo, aqui na cozinha, a gente pode dividir da seguinte forma, porque ela há subdivisões do restante da área quadrada. Ela possui 22,96 metros quadrados. A gente pega os 6 primeiros, que correspondem a 100 VA, e subdivide o restante em 4. Por exemplo, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4 áreas que deu para ser divididas em 4, e a parte decimal que não é contada. Ficando assim, o 100, que é referente a 6, 100 VA, que é referente aos 6 metros quadrados, 60 VA aos 4 metros quadrados, e soma todo, chegando no total de 340 VA. Somando isso aqui por apartamento, sem considerar a parte comum, a gente tem uma potência de iluminação de 1.280 VA e da parte comum 360. A divisão de circuito por apartamento a gente consegue definir dividindo a potência ativa pela DP, que vai dar um total de 5,818 e da área comum 1,636. Bom, o levantamento da potência total também leva em consideração as tomadas, tendo em vista que temos as tomadas de uso geral, que são as TUGs, e temos as tomadas de uso específico, que são as TUGs. As TUGs sempre são aquelas tomadas de uso comum. Já as tomadas de uso específico são aquelas que requerem uma atenção maior, uma fiação melhor, uma tensão nominal maior. Por isso, elas sempre devem ter um circuito só para si, além de que ter um tipo de fiação específico por possuir uma tensão nominal maior. Então, primeiramente a gente calcula a área e o perímetro de cada dependência do nosso edifício por pavimento, aqui é por pavimento. O número de pontos ele é calculado de acordo com o perímetro, porque geralmente quando é quarto, suíte ou banheiros, a gente utiliza a norma de 5, aí você vai adicionando de 5 em 5. E sempre considerar os números inteiros. Veja que aqui no quarto o perímetro é 12,2. Então a gente vai 5 mais 5 faz 10, mais 2,2 que faz 12,2, né? Então significa dizer que são 1, 2, 3 números, 3 tomadas.
As tomadas de uso específico, elas são uma tomada para cada eletrodoméstico. Se é um ar-condicionado, é uma tomada. Se é um chuveiro, é uma tomada. Se for 2 chuveiros, 2 tomadas, e assim sucessivamente. Após fazer o cálculo para cada dependência, a gente calcula por apartamento e por entrada e serviço, que é uma área comum do nosso edifício. Após isso, a gente faz a somatória total para poder dimensionar os circuitos. Aqui temos a legenda com as nossas letras, que AC significa ar-condicionado, CH chuveiro elétrico, MI micro-ondas, GL geladeira e LR lavadora de roupas. Tudo isso serve só para se orientar na hora de dimensionar o projeto. Bom, gente, eu vou falar sobre aqui as potências do nosso edifício. Aqui a gente dividiu em tomadas de uso geral por apartamento e tomadas de uso geral por entrada e área de serviço. As tools são as tomadas, aí os fatores de potência ativa a gente multiplica e dá a potência ativa em outros. Depois disso a gente calcula a potência ativa total por apartamento e a potência total da parte da entrada e na área de serviço, em quilowatts. Sabendo isso, a gente vai saber a demanda da categoria pelo valor que foi dado. A categoria foi trifásico, a gente vem na tabela, monofásico, básico, bifásico e trifásico. Aí a gente tem aqui 32.9, então a gente tem 32.927. Então, se encaixa nessa categoria. Depois a gente vem para a divisão em circuitos de tools por apartamento. Pega a potência de tools e divide pela diferença de potência, que dá esse total. Do mesmo jeito faz na área de serviço. Depois a gente vem e divide, faz a divisão das tools, que é tomadas de uso específico, como ar-condicionado, chuveiro elétrico, entre outras coisas, que merecem uma atenção maior, evitando uma sobrecarga e não danificando o equipamento. Olá pessoal, meu nome é Vitor e seguindo a nossa apresentação do nosso projeto, temos a divisão dos circuitos por apartamento. Bom, a divisão de circuitos ela leva em conta principalmente o levantamento potencial e o tipo de fornecimento que a gente obteve nos slides anteriores. Levando isso em conta, a gente obtém a divisão dos circuitos. Vale ressaltar que na divisão dos circuitos a gente não considera as tomadas de uso específico. Por quê? Porque as tomadas de uso específico elas já têm circuitos próprios, então para cada tomada de uso específico vai ter um circuito próprio. Bom, para fazer a divisão de circuitos é muito simples, basta a gente pegar a nossa potência de cada demanda e dividir pela nossa tensão oferecida pelo nosso tipo de fornecimento. No caso aqui a gente utilizou 220 volts e a potência a gente obteve 620 e 660 para cada circuito. Mas não é bem assim. A gente primeiro obtém uma potência geral daquele tipo de demanda. Com essa potência geral, a gente divide pela tensão e obtém uma corrente geral para aquela demanda. Com essa corrente geral, a gente divide por 10. Por quê? Por que por 10? Porque 10 amperes é o número máximo que pode que pode se ter em circuitos de tomada de uso geral e sistemas de iluminação. Então, a gente utiliza como parâmetro 10 amperes. A gente divide a nossa corrente por 10 amperes para dar o número de circuitos que é necessário naquela demanda. No caso do nosso projeto, precisamos de 2 circuitos para iluminação. E vale ressaltar um ponto importante, que é, na hora da divisão de circuitos, quando a gente pega o número de circuitos, a gente tem que dividir a nossa corrente elétrica, os nossos cômodos, de maneira uniforme, ou seja, temos que fazer uma divisão da potência da corrente elétrica para cada circuito de maneira uniforme e que esteja em equilíbrio. Bom, seguindo, por final a gente calcula a corrente de projeto. A corrente de projeto nada mais é do que a nossa corrente obtida de cada circuito dividida por 2 fatores bastante simples. Um deles é o fator de correção em relação à temperatura ambiente e o outro é o fator de correção em relação ao agrupamento dos condutores. Bom, feito isso, a gente obtém a nossa corrente de projeto, que é necessária em vários outros cálculos ao final, como o cálculo dos disjuntores, cálculo da área nominal dos nossos condutores e do barramento, entre outros. Bom, seguindo, a gente tem um cálculo da nossa divisão de circuitos para a área comum. E veja
que a gente utilizou para os 5 pavimentos. Por que para os 5 pavimentos? A gente fez um estudo e observou que, se fosse fazer para cada pavimento para a nossa área comum, ficaria uma quantidade absurda de circuitos com uma potência e corrente bastante baixíssimas, que no caso a gente relevou na hora dos nossos cálculos e decidiu fazer para os 5 pavimentos no geral. E visto isso, a gente obteve 2 circuitos para iluminação, 8 circuitos para tomadas de uso geral e 5 circuitos para as tomadas de uso específico. Você pode observar que tem apenas 2 circuitos para a demanda de iluminação. E podemos ver que são circuitos que passam uma corrente baixíssima já, de 4,5 e 3,6. Isso para os 5 pavimentos. Imagine para somente um. Bom, levando isso em conta, a gente calculou também o total da nossa corrente para a área comum e o total no prédio. Por fim, chegamos na parte do diagrama unifilar. O diagrama unifilar é um desenho técnico sobre a planta baixa da edificação. Ela utiliza a simbologia específica que tem como base técnica a NBR 5410 de 2008, que fala sobre as instalações elétricas de baixa tensão. Os principais itens utilizados nessa representação gráfica são os eletrodutos, os condutores, os fios condutores, os interruptores e tomadas, o quadro de distribuição e as luminárias. Cada representação gráfica dessa é uma representação do projeto já com aqueles dados obtidos nas tabelas anteriores. Por exemplo, a tomada alta é representada por essa simbologia, um triângulo totalmente achurado, preenchido com a cor preta. A tomada média é representada por esse triângulo pintado só a metade. E as tomadas baixas são essa totalmente branca, são um triângulozinho com essa totalmente branca. Essas tomadas baixas geralmente são utilizadas para escrivaninhas, por exemplo, a TV também a cabo, A TV é colocada ali na parte mais embaixo. As tomadas médias são mais para os equipamentos mais comuns do dia a dia. E essas tomadas altas geralmente é utilizada para ou chuveiro elétrico ou para ar-condicionado. As luminárias são representadas por um círculo, dividido em 3 partes aqui. A parte de cima representa a potência desta luminária, ou 100, 140, dependendo, Esse númerozinho que está aqui, a mais à esquerda, representa o número do circuito que essa luminária está contida. E na parte direita, essa letrinha representa qual interruptor essa luminária está sendo acionada. No caso, essa mesma letrinha que está aqui corresponde ao mesmo interruptor que está nessa parte. Os circuitos também, temos que ficar atento também no quadro de distribuição dos circuitos. Geralmente é colocado sempre mais ao centro da edificação, a fim de diminuir eventuais gastos com fiação, com os condutores, E é recomendado por norma que ele fique em um local de fácil acesso de visualização, geralmente em algum corredor que esteja ali visivelmente aos olhos de todos. Os circuitos também, é interessante que as linhas se cruzem ao menos possível. Por quê? Porque vai evitar eventuais gastos. Quanto mais essa linha se cruza, mais gasto vai haver na compra de eletrodutos, conduítes, e fios. É importante lembrar também que em cada circuito desse vai precisar de um neutro, fase e terra. O neutro é representado com um L invertido, o fase é apenas um risco e o T é representando terra. Se for mais de um circuito, deve ser representado aqui o número do circuito em cima. Nesse caso aqui, isso aqui está passando por 3 circuitos, 1, 2 e 3. Com os respectivos valores em cima. E é importante lembrar também dos retornos, Assim como tem o neutro, fase e terra, vem os retornos.